Olá, eu sou o professor Rogério e hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, né, dando continuidade dos nossos estudos sobre o Renascimento. Então, nós vamos falar um pouquinho do Renascimento dentro da filosofia, da literatura e da ciência, para a gente finalizar esse tema, para nós darmos, né, seguimento às nossas aulas. Então, sem muita demora aqui, vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre o que nós vamos discutir, né, em nossa aula agora, que é exatamente, né, o Renascimento, né, dentro da arte, dentro da filosofia, que são correntes importantes naquele momento, né, levando em consideração que é esse momento onde o homem ele começa a se desligar de uma forma mais direta, né, do período que nós chamamos, né, de Idade Média. Então, a foto já deixa bem claro, né, então, os iluministas, né, dentro de uma corrente de pensamento bem diferente do que eles estavam, né, acostumados durante a Idade Média. Então, o modelo estético, o modelo de comportamento, entre outras questões que a gente já viu nas últimas aulas, como eles vão mudando, a questão do humanismo, do antropocentrismo, entre outras questões. Bem, então, nós vamos começar com o Renascimento na literatura. Então, a literatura como um ponto fundamental, né, para a produção do conhecimento humano, a partir, né, dessas novas visões de mundo. Bem, então, o primeiro que nós vamos começar a falar aqui, que foi aquele que possibilitou a democratização dos estudos, né, da literatura, que foi, né, o Johannes Gutenberg. Então, o Gutenberg, ou simplesmente Johannes Gutenberg, ele nasceu em Nantes, né, em 1400, né, no dia 3 de fevereiro, né, e morreu, né, no caso, no dia 3 de fevereiro de 1468. Então, foi inventor, gravador, e gráfico do Sacro Império Romano Germânico. Então, Gutenberg desenvolveu um sistema mecânico, né, de tipos móveis para que deu início à revolução da imprensa. Então, e que é amplamente considerada o invento mais importante do segundo milênio. Então, teve um papel fundamental para o desenvolvimento da Renascença, da Reforma Protestante, da Revolução Científica, e lançou as bases, né, materiais para a moderna economia baseada no conhecimento e na disseminação em massa, né, dos aprendizados. Então, os livros que eram feitos manualmente vão começar a ser impressos de uma forma de, né, de uma gráfica primitiva, ou de uma gráfica mais rústica, né, mais rudimentar. Então, Gutenberg foi o segundo no mundo a usar a impressão por tipos móveis. Então, por volta de 1439, após o chinês Bin Sheng, no ano de 1040. Então, e o inventor global da prensa móvel. Então, entre suas contribuições para a impressão estão a invenção de um processo, né, de produção em massa, então, de tipos móveis e a utilização de tinta, né, à base de óleo, e onde utilizavam de uma prensa de madeira similar, né, e a prensa de parafusos, né, agrícolas do período. Então, sua invenção verdadeiramente memorável foi uma combinação desses elementos em um sistema prático que permitiu a produção em massa de livros impressos e que eram economicamente rentáveis para as gráficas e leitores. Então, o método de Gutenberg para fazer tipo tradicionalmente considerados ter incluindo, né, uma liga de tipos de metais e o molde de madeira para a confecção desse tipo, né? Então, o uso desse tipo de móveis, né, foi um marcante aperfeiçoamento nos manuscritos, que era um método, né, que então existia, né, de produção dos livros na Europa. E na impressão, né, em bloco de madeira, revolucionando o modo de fazer livros na Europa. Então, a tecnologia da impressão de Gutenberg espalhou-se rapidamente por toda a Europa e mais tarde pelo mundo. Então, sua obra maior foi a Bíblia, também conhecida como a Bíblia de 42 linhas. Né? Então, foi aclamada, né, pela sua autoestética e qualidade técnica, então possibilitando, né, a maior circulação dessas informações. Então, essa é uma gravura do período, né, onde o Gutenberg ele estava ali mostrando como é que era feita a sua invenção, como a sua invenção ela foi usada para a democratização dos escritos, né, a partir desse momento, que eram muito caros, porque eram feitos à mão. A partir de agora ele vai ser feito, né, à base da prensa, então a sua democratização. Então, um dos marcos da literatura aí foi, no caso, o Dante Alighieri, né? Então, ele nasceu em Florença no dia 21 de maio de, né, dia 21 de maio ou, né, dia 20 de junho de 1265 depois de Cristo, né? E Ravenna entre 13 a 14 de setembro de 1321 que ele faleceu. Então, foi um escritor, poeta, político florentino
nascido na atual Itália. Então, é considerado um dos maiores poetas da língua italiana, definido, né, como o insumo poeta, então, o sumo poeta. Disse o escritor, o poeta francês Victor Hugo, em 1802 a 1885, que o pensamento humano atingia certos homens a sua completa intensidade, e cita Dante como um dos que marcaram 100 graus no gênio. Então, e tal a sua grandeza, e a literatura ocidental está impregnada de sua poderosa influência, sendo que foi extraordinário o verdadeiro culto que lhe dedica à consciência literária ocidental. Então, o Dante Alighieri, então, seu nome, né, vem do filho de Jacopo Alighieri, então era hiporcorutivo, né, então, durante, então, nos documentos era seguido pelo patrimônio Alighieri e o gentílico, né, Alighieri, né, enquanto, né, variante de Alighieri, afirmou-se, né, com o advento do Boccaccio, né? Então, foi muito mais do que um literato, né? Numa época onde apenas os escritores latinos eram valorizados e redigiam um poema, né, vis épico, né, o teológico La Divina Comédia, onde um grande poeta de Dante é que a obra-prima da literatura universal, que foi a comédia, né, que se tornou a base da língua italiana moderna e que culminou, né, na afirmação do modo medieval de se entender o mundo, né, usando uma visão sobre o inferno, o paraíso, o purgatório. Então, essa obra ela foi primordial para o surgimento, né, da língua italiana moderna, mas também uma questão né, de você poder traduzir a cultura do período medieval. Então, esta obra foi originalmente intitulada como comédia e mais tarde foi rebatizada com o adjetivo, né, divina por, né, Giovanni Boccaccio. Então, a primeira edição que adicionou o novo título foi publicada, né, do humanista veneziano, né, Lodovico Dolce. Então, publicado em 1555 por Gabriel Giolito de Ferrari. Então, ele nasceu em Florença, onde viveu a primeira parte da sua vida até ser exilado. Então, no exílio, ele ainda maior do que uma simples separação física de sua terra natal. Então, foi abandonado por seus parentes. Apesar dessas condições, seu amor incondicional e a capacidade visionária e transformaram, né, nos mais importantes pensadores de sua época. Então, ele viveu ali naquela renascença fervorosa, né, de Florença, né, que a gente já viu nos pintores, né, na renascença artística. Bem, então, o Dante Alighieri, ele tem essas marcas, né, de brincar e de trabalhar essa linguagem a partir, né, do sagrado e do profano, né, na sua obra que foi a Divina Comédia, que foi uma base para se criar uma visão ideológica do que era o inferno e do que era o paraíso. Bem, então, o Giovanni Boccaccio, né, então, no caso, ele viveu também em Florença, né, então, no caso, ele foi um poeta, crítico literário italiano, especializado na obra de Dante Alighieri. Então, filho de um mercador, o Giovanni Boccaccio não se dedicou ao comércio como era desejo de seu pai, então, preferindo cultivar o talento literário que se manifestou desde muito cedo. Foi um importante humanista, autor de inúmeras notáveis obras, né, incluindo a Decamerão, né, o poeta alegórico, né, da visão amorosa, então, Amorosa Visione, né, e de Clarice, né, Mulierubus, né, uma série de biografia, né, de mulheres ilustres. O Decameron, né, no caso, fez Boccaccio, o primeiro grande realista da literatura universal. Estão trabalhando a realidade, um dos marcos da Renascença. Né, então, sempre tentando trabalhar a sua obra da mais próxima da realidade possível. Né, então, ao ler a Comédia Divina de Dante Alighieri, ele ficou fascinado e a renomou como Divina Comédia. Então, o título que a obra seria imortalizada, considerado por seus contemporâneos florentinos uma autoridade sobre Dante. Então, o governo da cidade convidou, em 1373, a fazer uma literatura pública uma leitura pública da Divina Comédia. Se saber que haja poucos registros, crê-se que Boccaccio, né, fez apenas cerca de 65 palestras, pois a doença obrigava a interromper apresentações, né, no canto 17º do inferno. Então, nunca conseguiria terminar o projeto, mas o texto com os seus comentários ficou para a posterioridade,
Então, a Divina Comédia, né, então, foi, né, algo que vai dar muita fama. Então, o Boccaccio foi um autor das primeiras biografias de Dante Alighieri, né, e também conhecido, né, como La Vita de Dante. Encontra-se na sepultado na igreja de São Jacó Felipe de Toscana, na Itália. Né? Então, no caso, né, o Boccaccio, ele era um artista, né, que vai se tornar um estudioso do Dante Alighieri, e isso vai fazer com que ele muitas das particularidades da obra do Dante Alighieri chega até nós, principalmente a questão do realismo entre a visão do profano e do divino. William Shakespeare, né, no caso, ele foi um poeta, dramaturgo, ator inglês, tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. É chamado frequentemente do poeta nacional da Inglaterra, de Bordon-Avon, né? Então, simplesmente, né, o Bordo. Né? Então, a sua obra, incluindo aquelas que colaboração, né, retrataram até os dias de hoje, né, de hoje 37 peças, 154 sonetos e 2 longos poemas narrativos, e mais alguns versos, né, esparsos, cujas as autorias, no entanto, são ainda discutíveis ou disputadas. Então, suas peças foram traduzidas para as principais línguas modernas e são mais, né, encenadas, né, que as qualquer outra de outros dramaturgos. Muitos de seus textos, né, e temas permanecem vivos até os dias de hoje, sendo revitalizados por teatro, televisões, entre outros. Bem, então o Shakespeare, né, ele nasceu e foi criado em Stanford, né, aos 18 anos casou-se com Anne Hathaway, né, com quem teve 3 filhos, Susana e os gêmeos Hamlet e Judith. Então, entre 1885 a 1892, William começou uma carreira bem-sucedida em Londres como ator, escritor e um dos proprietários da companhia do teatro chamado Lord, né, Chamberlain, né? E mais tarde conhecido como King Man, então o Rei Homem. Então acredita-se que ele tenha retornado a Stanford, né, em torno de 1613 e morreu 3 anos depois. Restaram poucos registros da sua vida privada de Shakespeare, mas existem muitas especulações sobre os assuntos de sua aparência física, a sua sexualidade e crenças religiosas. E algumas das suas obras que lhe foram atribuídas têm sido escritas por outros autores. Então, no caso Shakespeare, né, nas suas obras, né, tem esses entraves. Então, ele produziu a maior parte das suas obras entre 1590 a 1613. Então, suas primeiras peças eram principalmente comédias, e as obras baseadas em eventos dos personagens históricos, gênero que ele levou a ápice, né, da sofisticação né, do talento artístico, ao fim do século XVI. A partir do então, ele escreveu uma tragédia, né, por volta de 1608, incluindo Hamlet e o Rei Lear, né, no caso considerado algumas das obras mais importantes na língua inglesa. Então, sua última fase escreveu um conjunto de peças classificadas, né, como tragicomédias ou romances, que colaborou com outros dramaturgos. Então, as diversas de suas peças, né, foram publicadas na edição como variados, né, graus de qualidade e precisão durante a sua vida. Em 1623, John Heminer, né, Aracold, né, 2 autores, né, antigos amigos de Shakespeare, publicaram o chamado First Philon, né? Então foi, né, a coletânea de suas obras dramáticas, que incluía todas as peças, com a exceção de 2 reconhecidas atualmente como sendo de sua autoria. Né? Então, Shakespeare foi um poeta dramaturgo respeitado em sua época, mas sua reputação só viria a atingir o nível que se encontrou hoje apenas no século XIX. O romântico especialista, né, aclamaram genialidade, né, de Shakespeare. Os vitorianos idolatraram-no, né, como um herói, como uma reverência a George Bernard Shaw, né, chamado como bardolatria, né, no século XX. Sua obra foi adotada e redescoberta, né, repetitivamente, né, por novos movimentos, tanto como a academia como a performance. Então, suas peças permanecem extremamente populares hoje em dia e são estudadas, encenadas e reinterpretadas por todo o mundo, né, principalmente por conta do seu contexto cultural e seu contexto político, como as denúncias, no caso da peça de Hamlet, entre outras. Né? Então, aqui nós temos, né, uma imagem do Shakespeare e como a sua genialidade ela é importante naquela realidade. Bem, então, um outro literário interessante é o Miguel de Cervantes,
Então, o Miguel Cervantes Saavedra, né, ele foi um romantista espanhol, né, então dramaturgo e poeta castelhano, e sua obra-prima foi Dom Quixote, muitas vezes considerada o primeiro romance moderno, é um clássico da literatura ocidental e é regularmente considerada um dos melhores romances já escritos. Então, seu trabalho é considerado entre os mais importantes de toda a literatura e sua influência sobre a língua castelhana tem sido tão grande que os castelhanos frequentemente o chamado de La Língua de Cervantes, ou a língua de Cervantes. Então, ele tem esse impacto dentro da formação da nova nação, formando ali, naquele momento, que era a Espanha. Então, publicado em 1585, a Galateia, né, então seu primeiro livro de ficção no estilo elegante das novelas pastoral, né, então com a ajuda do pequeno círculo de amigos que incluía Luiz Galves, né, de Montavo, né, com o livro um público sofisticado passou a conhecer Cervantes. Então, encerrando em 1597, depois que a quebra do banco, né, onde depositava a sua arrecadação, engendra Dom Quixote de la Mancha, segundo o prólogo, né? Então, essa obra, sem que saiba se este termo, né, quer dizer que começou a escrevê-lo na prisão ou simplesmente que lhe ocorreu a ideia né, ao plano geral ali. Então, no caso, essa obra é uma obra muito importante, né, por causa daquela visão, né, de um sonhador, aquele que luta contra inimigos, né, invencíveis, entre outras questões. Né? Então, aqui nós temos, né, uma imagem do Cervantes com o seu principal personagem, que é Dom Quixote de la Mancha. Bem, então, e o Camões? Então, pouco se sabe sobre a vida de Camões. Então, aparentemente, ele nasceu em Lisboa, de uma família pequena, de uma pequena nobreza. Então, sobre a sua infância, tudo que a conjuntura mais ainda jovem, né, teria recebido uma sólida educação nos moldes clássicos, dominando o latim e conhecendo a literatura e a história antiga e as modernas. Então, por ter estudado na Universidade de Coimbra, mas sua passagem pela escola não é documentada. Frequentou a corte de Dom João III, iniciou sua carreira como poeta lírico e envolveu-se como narrar as tradições e os amores como as damas, né, da nobreza, possivelmente plebeias. Além de levar uma vida boêmia e turbulenta, diz que ele, por conta do amor frustrado, né, autoexilou, né, na África, alistando como militar, onde perdeu um olho em batalha. Voltando a Portugal, feriu o servo do poço, né, e foi preso. Então, perdoado, partiu para o Oriente, passando lá vários anos. Enfrentou uma série de adversários e foi preso, né, várias vezes. Combateu ao lado das forças portuguesas e escreveu suas obras mais conhecidas, como o Lusíadas, né, que é uma obra, né, então Lusíadas é uma obra que ressalta o sentimento português e as pequenas pensões de Dom Sebastião pelos seus serviços prestados à coroa, mas nos seus anos finais, né, parece ter enfrentado difíceis condições para se manter. Então, no caso do Camões, né, ele tem essa questão lírica. Então, logo após a sua morte, sua obra lírica foi reunida na coletânea Rimas, tendo deixado também 3 obras de teatro cômico. Enquanto viveu, queixou-se várias vezes de, né, alegadas, né, injustiças que sofreram e de escassa atenção de sua obra recebida. Mas pouco depois que faleceu, a sua poesia começou a ser reconhecida como valiosa e o alto padrão estético por vários nomes importantes da literatura europeia, ganhando prestígio sempre crescente entre o público e o reconhecimento dos influenciadores e das gerações dos poetas de vários países. Então, Camões foi um renovador na língua portuguesa e fixou-lhe em um duradouro, né, cânone, tornando-se o mais forte símbolo da identidade de sua pátria e a referência de toda a comunidade lusofona, né, internacional. Então, hoje sua fama está solidamente estabelecida e é considerado um dos grandes vultos literários da tradição ocidental, sendo traduzido para várias línguas, tornando-se objeto de uma vasta quantidade de estudos críticos. Então, o Camões, né, ele é esse pintor, né, esse poeta que retrata a língua portuguesa de uma forma mais ostensiva, né, e a questão das grandes descobertas, o patriotismo, entre outras questões. Na filosofia, então, nós vamos, né, ter alguns pensadores que vão organizar a formação dos estados modernos. Entre eles, nós temos o Erasmo de Roterdã,
Então, o Erasmo, ele cursou o seminário como monge agustiniano e realizou os votos monásticos aos 25 anos, vivendo como tal, sendo um grande crítico da vida monástica, das características que julgava negativa da Igreja Católica. Frequentou, né, o Colégio Montaigu, né, em Paris, e continuou seus estudos na Universidade de Paris. Então, o principal centro da escolástica. Então, apesar de influência crescente no renascimento da cultura clássica que chegava na Itália. Então, ele tem essa questão, né, da escolástica de Santo Agostinho, entre outras questões. Então, Erasmo, ele optou por uma vida acadêmica independente, né, do país, né, então a independência do país, da França, né, nesse sentido, e a independência dos laços acadêmicos. Então, a lealdade religiosa e tudo que pudesse interferir com a sua liberdade intelectual e sua expressão literária. Então, os principais centros de sua atividade foram para Paris, né, no caso, né, Louvaiana, né, então a Inglaterra e a Basileia. Então, no entanto, nunca permaneceu firmemente num local só. Então, o tempo passou na Inglaterra e foi, né, frutífero, tendo feito amizade, né, para a vida nos líderes políticos ingleses, no caso, o Henrique VIII, o John Conant, o Thomas More, né, o John Fish, o Thomas Linacre e o William Groucho. Então, a Universidade de Cambridge, então, foi um professor de teologia de Lady Margaret, que teve uma opção, né, de passar os restos da sua vida como professor em inglês. Então, esteve em Queen's, né, Colégio de Cambridge, então, e que é possível que tenha sido, né, um dos principais alunos, né, um iluminado. Então, foram-lhe oferecidas várias posições de honra, né, e proveito através do mundo acadêmico, mas declinou a todas, preferindo a incerteza, tendo, no entanto, a receita, né, suficiente para a atividade literária independente. Entre 1506 e 1509, esteve na Itália, passou ali parte dos seus tempos como editorial, no Adus Manutius, em Veneza. De acordo com suas cartas associadas aos filósofos da natureza, né, então, veneziano, como Giulio Camilo, e os mais desses teve associado a acadêmicos, né, italianos, menos das atividades que se esperava. Então, no caso, ele vai ter uma vida muito mais voltada à sua produção independente, não ligada a uma escola definitiva. Então, a sua resistência em, né, Louvaiana, então, expôs Erasmo a muitas críticas mesquinhas por parte daqueles que eram hostis aos princípios, né, do progresso literário e religioso, os quais ele era devoto na vida. Então, interpretava a falta de simpatia como uma perseguição e procurou refúgio na Basileia, onde seu abrigo e hospitalidade suíça pôs a expressar-se livremente né, a sua vida, né, e junto com seus amigos. Foi lá que esteve associado há muitos anos com um grande editor, Froben, né, onde uma multidão de admiradores, quase todos os cantos da Europa, vieram visitá-lo. Então ele tem essa visão independente e como ele encontrou abrigo, né, na Suíça, ele vai conseguir aumentar a sua produtividade, fazendo suas obras cada vez mais claras. Né? Então ele vai ali, né, trabalhar essa questão da visão, né, da teologia, né, principalmente criticando, né, a Igreja Católica e também dando início aos ideais protestantes. Bem, o Thomas More. Então, Thomas More, ou More, né, então, ele é um inglês, foi filósofo, homem do Estado, diplomata, escritor, advogado, homem das leis. Ocupou vários cargos públicos, em especial de 1529 a 1532, o cargo de Lord Chancellor, então, o chanceler do rei. O primeiro leigo em vários séculos, então, o Henrique VIII da Inglaterra, e geralmente é considerado como um dos grandes humanistas do Renascimento. Então, sua principal obra é chamada de Utopia. Ele foi canonizado, né, como mártir da Igreja Católica em 19 de maio de 1935, e sua festa literúrgica, né, celebra-se em 22 de junho. Então, no caso, ele foi um católico, né, que ele vai combater o protestantismo. Então, foi convocado especialmente, né, para fazer juramento no dia 17 de abril de 1534. Perante a sua recusa, foi preso na Torre de Londres, juntamente com o cordial e bispo, né, de Rochester, né, então John Fish, né, tendo ali o escrito o Dialogue, né, of Comfort Against Tribunal. Então, a sua decisão foi manter o silêncio sobre o assunto,
Então, pressionado pelo rei e por seu amigo de corte, Murron decidiu não enumerar as razões pelas quais não pretenderia ser julgado. Então, inconformado com o silêncio, né, de Murron, o rei determinou do seu julgamento, sendo condenado à morte e posteriormente executado na Tor Hill, né, em 6 de julho. Então, no cárcere, nem na hora da execução, ele perdeu a serenidade e o bom humor. Então, diante da sua própria dificuldade, reagia com ironia. Mesmo nos últimos dias de vida, ele não abandonou os rigores da penitência com o desejo da purificação. Então, na segunda-feira, no dia 5 de julho, né, daquele ano, enviou a sua filha, Meg, a camisa silício, uma pequena carta escrita com a ponta de um graveto. Então, no caso, são as últimas palavras que ele escreveu. Né? Então, pela presença, o réu, né, era condenado a ser suspenso pelo pescoço e cair em terra ainda vivo. Então, depois de ser esquartejado e decapitado, em atenção à importância do condenado rei, né, por clemência, reduziu a sua pena para simples decapitação. Ao tomar ao conhecimento disto, Tomás comentou, né, então não permita a Deus que o rei tenha semelhantes, né, clemências com os meus amigos. Né? Então, no caso, no momento de execução, suplicou aos presentes que orassem pelo monarca e disse, morria como um bom servidor do rei, mas um dos primeiros, né, mais de Deus primeiro. Então, ele era amigo do rei, mas ele honrava mais a presença de Deus, que ele considerava que era muito maior do que o Henrique VIII. Então, sua cabeça foi exposta na Torre de Londres durante um mês e foi posteriormente recolhida por sua filha, a Margaret Hopper. Então, a execução de Thomas Murron na Torre de Londres, né? Então, no dia 6 de julho de 1535, antes das 9 horas, ordenada pelo Henrique VIII, foi considerada uma das mais graves e injustas sentenças aplicadas pelo Estado contra um homem de honra, consequência de uma atitude despótica e de vingança pessoal do rei. Então, ele está sepultado na Capela Real de São Peter, né, de São Pedro, em Vincúnia. Então, aqui nós temos a iconografia, né, daquele momento onde ele encontra com a sua filha, onde a filha dele pede, mas ele ainda continua firme aos seus ideais. Bem, e o Nicolau Maquiavel, que é um dos marcos, né, da filosofia política daquele período. Então, foi um filósofo, historiador, poeta, né, diplomata e músico de origem florentina. Do Renascimento, é reconhecido como fundador do pensamento da ciência política moderna, pelo fato de ter escrito sobre o Estado e o governo como realmente são, e não como deveria ser. Então, desde as primeiras críticas feitas posteriormente pelo cardeal inglês, né, Reginald Pole, então cunhou-se de entendimento equivocado sobre a obra completa de Maquiavel. Com o choque de realidade, né, causado pelas suas ideias, né, sobre a dinâmica do poder, e seu texto geraram, né, ameaças aos valores cristãos vigentes, principalmente devido à análise do poder político da Igreja Católica contida em O Príncipe. Já na literatura e no teatro inglês do século XVII, foi associado diretamente ao diabo, né, por meio das referências, das caricaturas e dos apelidos de Old Nick. Né? Então surgiu aí uma visão do pensamento enganoso e da trapaça, adjetivo, né, maquiavélico da língua ocidental. Então, no caso, né, a sua obra ela é bem importante para a formação das primeiras monarquias absolutistas, mas como a sua visão ela era uma visão bem forte, então vou colocar como uma visão, né, preconceituosa, uma visão maquiavélica, minimizando a sua importância. Bem, então Maquiavel viveu a juventude sob o esplendor do político, né, da República da Florentina, durante o governo de Lorenzo de Médici. Entrou para a política aos 29 anos de idade, no cargo de secretário da segunda chancelaria. Então, nesse cargo, Maquiavel observou o comportamento de grandes nomes da época e partiu para a experiência e retirou alguns postulados para sua obra. Depois de servir em Florença durante 14 anos, foi afastado e escreveu sua principal obra, O Príncipe. Conseguiu também algumas missões de pequenas importâncias, mas jamais voltou para o seu antigo posto que desejava. Então, com a Renascença, então Maquiavel utilizou-se como autor dos conceitos da antiguidade clássica de maneira nova,
um dos princípios atores, né, do Tito Livio, além de outros lidos, né, através da tradução italiana. E entre o conceito apropriados por ele encontra-se o virtu, ou o que nós chamamos de fortuna. Fortuna é aquela questão da tragédia, ou o destino, aquilo que a pessoa deve carregar. Né? Então, aqui nós temos uma imagem, né, do Maquiavel, e como ele, né, trabalha essa questão da formação do absolutismo, que nós vamos trabalhar um pouquinho na próxima aula. Bem, e na ciência? Bem, então, a ciência renascentista, ela vai começar ali, principalmente com um astrônomo chamado Nicolau Copérnico. Então, ele foi um astrônomo matemático polonês que desenvolveu a teoria do heliocentrismo, então, do sistema solar. Foi também cônego da Igreja Católica, governador e administrador, jurista, astrônomo e médico. Então, sua teoria de heliocentrismo, que colocou o Sol no centro do sistema solar, contrariando o que era vigente na teoria do geocentrismo, que considerava a Terra como centro do mundo. Então, é considerada como uma das mais importantes hipóteses científicas de todos os tempos, tendo constituído um ponto de partida da astronomia. Então, no caso, o Copérnico ele tem uma visão, né, voltada para a construção, né, do heliocentrismo. Então, nessa obra a gente fica bem claro, né, sobre a questão aqui abaixo dele, né, o seu sistema, né, que é chamado de, né, heliocentrismo. Então, quando o Sol está no centro do, né, no centro do universo. Né? Então, no caso, né, o Copérnico ele vai trabalhar, né, essa visão dele aí dentro dessa realidade. Então, né, dentro desse contexto aí, então, o Maquiavel, né, ele vai trabalhar, né, essa sua visão aí bem, né, bem concreta. Deixa eu ver aqui. Né? Então, o Maquiavel, né, ele vai, né, voltar aqui para a sua realidade. Né? Então, ele vai trabalhar a questão da física, da gravidade, inspirado também nas teorias de Isaac Newton. Né? Então, um outro pensador aqui. Deu pausa, mas já vou consertar, peraí. Né? Então, no caso, né, do Galileu Galilei, que foi um dos aprendizes, né, do Copérnico. Então, mais conhecido, né, ele nasceu em Pisa, na cidade onde, né, os burgueses também dominavam ali no norte da Itália. Então, foi astrônomo, físico, engenheiro florentino. Às vezes descrito como polimata, né? Então, com frequência é referenciado como pai da astronomia e da observação. Então, pai da física moderna, pai do método científico, pai da ciência moderna. Então, Galileu ele estudou o princípio da relatividade dos fenômenos como a rapidez e a velocidade, a gravidade e a queda livre, a inércia e o movimento projéteis, né? Mas também trabalhou na ciência e na tecnologia aplicada. Nesses âmbitos, ele descreveu a propriedade, né, dos pêndulos, dos balanços hidrostáticos. Né? Então, a questão da manipulação dos pêndulos, né, como um influencia no outro no movimento. Então, inventou, né, o termoscópio, várias bússolas militares e o caso do telescópio. Né? No caso, conseguiu observar objetos celestes muito mais afastados do que o olho nu. Então, sua contribuição para a astronomia foi a observação incluem a confirmação do visual das fases de Vênus, observação dos 4 maiores satélites de Júpiter e a observação dos anéis de Saturno e análise das manchas solares. Então, ele tem esse peculiar, né, essa história de vida dentro dos estudos científicos. Então, em defesa, né, do heliocentrismo de Copérnico, então, o Galileu Galilei, né, ele fez controvérsias durante a sua vida. Então, com a maior das adotadas, né, o modelo geocêntrico. Então, com o sistema ticônico. Ele encontrou a oposição aos astrônomos, né, que, né, duvidaram do heliocentrismo por conta da ausência de observação, né, paralela das estrelas. Então, o assunto foi investigado pela Inquisição Romana em 1615, que concluiu que o heliocentrismo era tolo e absurdo em filosofia formalmente herético, né, pois contradiz as explicações em muitos lugares no sentido da Sagrada Escritura. Então, mais tarde, Galileu defendeu a opinião do diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais, que parecia atacar o Papa Urbano VIII, né, assim aliando aos jesuítas, que até então haviam o apoiado.
Então, ele foi julgado à Inquisição, considerado veemente suspeito de heresia e forçado a se retratar. E passou o resto da sua vida em prisão domiciliar. Enquanto estava preso, ele escreveu 2 novas obras, ou as 2 novas ciências, na qual resumia o trabalho que havia feito, né, cerca de 40 anos antes, e as suas 2 ciências atualmente, né, são chamadas de cinemáticas e as forças materiais. Né, então, aqui nós temos, né, a imagem de Galileu sendo interrogados por um líder, né, da igreja do período. Bem, e o Ambrósio Parry, no caso, ele é um médico. Né? Então, ele nasceu por volta de 1510, né, perto de Laval, na França. Então, não era médico, iniciou-se sua carreira após o aprendiz do cirurgião barbeiro em Laval. No ano de 1533, ele se tornou aprendiz do Hotel Dieu, né, que após estudar anatomia e cirurgia em 1537 passou a trabalhar na época, né? Então acreditava-se que os ferimentos da bala da arma de fogo eram venenosos e por isso deveriam ser tratados com óleo fervente. Então em certas ocasiões, né, o suprimento de óleo acabou e Parry substituiu por uma mistura de gema de ovo, óleo de rosas e terebatina. Então, descobriu, então, que a nova mistura provocava cicatrização mais rápida que o óleo fervente. Então, foi Parry, né, que idealizou que os membros e os olhos artificiais, assim como o precursor do implante dentário. Então, inventou novos instrumentos cirúrgicos, reviveu a versão da podélica de Sorrano, né, bem como a operação dos lábios leporinos, e foi o primeiro a perceber que a sífilis era causada pela aneurisma, né, da aorta. Né? Foi o pioneiro por na homeostase, né, dos membros amputados, com o uso de pinças e fios para ligar os vasos, né, também, né, para, né, tal como, né, é praticado hoje. Então, ele foi um dos primeiros médicos que vai trabalhar essa questão das cirurgias, né, entre, né, a restauração da circulação de sangue em partes do corpo que tinham sido, né, no caso, amputados. Então, ele demonstrou forte espírito religioso, dizia sempre, refere-se aos seus pacientes, eu tratei, Deus curou. Então, em 1545, ele publicou o livro sobre as suas descobertas, né? No caso, o método trata-se do ferimento feito, né, por arcabuzes e outras armas de fogo. Sendo que em 1553 ele publicou a sua segunda edição com o mesmo nome. Então ele começou a criar várias obras sobre o tratamento de ferimentos causados por armas de fogo. Em 1564 publicou o Dix Livre, né, que em 1575, aos 65 anos de idade, reuniu todos os seus trabalhos no título, né, no caso, né, que vai trabalhar a questão da anatomia, entre outras questões. Então, em 1552, se tornou cirurgião do Henrique II, e a partir de então, os seus cuidados do monarca Francisco II, Carlos IX, Henrique III. Ele morreu em Paris, na França, né, no dia 20 de dezembro de 1590, aos 80 anos. Então, com isso, né, essa aqui é uma iconografia, né, falando como ele tratava os seus doentes, a questão a partir, né, dessa mistura que ele fez para cicatrizar melhor o ferimento à bala. Então, para nós finalizarmos aqui, eu coloquei essa coroa, né, porque toda essa soma desses pensadores vão dar a base ideológica para o pensamento ocidental que vai levar à organização das primeiras coroas nacionais ali entre o século XVII e século XVIII. Então, gente, assim, é importante, né, nós, né, continuarmos, né, ou dando continuidade aos nossos estudos, né, e só ressaltando ali, século XVIII não, século XV e século XVI. Bem, então, aí fica, hoje, né, a gente termina por aqui, né, então eu agradeço a todos pela paciência, né, pelos erros que foi cometido aqui no vídeo. O importante é que é o seguinte, eu quero mostrar como é que isso acontece mesmo, então, porque como se fosse uma sala de aula mesmo, porque sempre acontece alguns imprevistos. Então, agradeço a todos, né, deixando um like aí, né, para nos ajudar dentro desse contexto, né, então, muito obrigado e até a próxima.